Oi, pessoal! Hoje a gente vai fundo numa coisa que mexe com todo mundo. A conexão, sabe, bem psicológica mesmo, entre quem a gente é e o que a gente faz no dia a dia. E para isso, vamos pegar as ideias de um psicanalista fundamental, o Christophe de Jours. Ele vai nos ajudar a entender por que o trabalho tem esse lugar tão central nas nossas vidas. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, né? O trabalho pode ser a fonte do nosso maior orgulho, mas também da nossa exaustão mais profunda. Ele tem o poder de construir a gente e, às vezes, de quebrar também. A teoria do de Jures é quase como um mapa para a gente navegar nesse território que é tão complexo e cheio de contradições. Para a gente conseguir desvendar isso, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente começa com o enigma do que de fato é trabalhar. Depois, vamos lá nas raízes, em Freud. Aí, a gente entende as duas faces do trabalho, segundo de Jure, vê como o sofrimento pode virar sentido e o que acontece quando isso dá errado. E, por fim, a gente fecha com o papel social de tudo isso. Vamos lá? Ok, vamos começar a mergulhar nisso. A primeira ideia, que é base de tudo, é que trabalhar nunca, mas nunca mesmo é só seguir um manual de instruções. Sempre existe um buraco, um abismo entre o que está no papel e o que acontece na vida real. E é exatamente nesse espaço, nesse buraco, que a coisa acontece. Dejur chama isso de trabalho vivo. É a nossa inteligência, a nossa criatividade, é o nosso jeito de se virar para lidar com os imprevistos, com as falhas, com tudo aquilo que a receita não previa. A verdade é que sem essa invenção diária, nenhuma empresa, nenhuma organização pararia de pé. E essa invenção toda nasce do choque com o que Dejor chama de o real. O real é aquilo que teima, que resiste, que não obedece ao plano. Por isso mesmo, a experiência de trabalhar é, no fundo, uma experiência de fracasso. Você tenta, não dá certo. O ponto-chave, a virada de jogo, é a capacidade de aguentar essa frustração, aprender com ela e, principalmente, não desistir. Para deixar essa ideia ainda mais forte, Dijus vai buscar lá no pai da psicanálise. É curioso porque Freud não deu tanta bola assim para o trabalho do dia a dia, mas ele deixou umas pistas muito valiosas sobre o peso que isso tem na nossa mente. O Freud olhava para o trabalho mais como uma obrigação social do que como um caminho para a felicidade. Ele era, digamos, bem cético. Para ele, o trabalho era um jeito de manter a gente com o pé na realidade, mas não era necessariamente uma fonte de satisfação profunda para a maior parte das pessoas. Agora, olha só que interessante. Aqui está a pista que o Dejus farejou. Freud usou a palavra alemã Arbeit, que significa, claro, trabalho, mas não para falar da fábrica ou do escritório. Ele usou para descrever processos mentais super intensos. O trabalho do sonho, o trabalho do luto, são verdadeiros esforços que a nossa psique faz para elaborar as coisas da vida. E é essa ideia de trabalho psíquico que o Dejus vai pegar e expandir de um jeito genial. E aqui a gente chega no coração da teoria do Dejus. Ele vai dizer que toda atividade de trabalho tem, na verdade, duas dimensões que acontecem ao mesmo tempo. A primeira dimensão é a poiesis. Isso é o que a gente normalmente pensa quando fala em trabalho, né? É a ação visível, a transformação do mundo, a produção de alguma coisa, a prestação de um serviço, é o resultado concreto, aquilo que a gente vê no final. A segunda, e talvez a mais importante, é o Arbeit. Esse é o trabalho invisível. É o esforço mental, psíquico, que a gente faz sobre nós mesmos para conseguir fazer a poiesis. É a transformação interna que o embate com a realidade teimosa nos força a fazer. Então, a grande sacada é essa: uma coisa não existe sem a outra. Para a gente conseguir mudar o mundo lá fora, a poesis, a gente precisa, antes de tudo, se transformar por dentro, no Arbeit. O trabalho externo sempre provoca um trabalho interno, que faz a gente crescer como sujeito, como pessoa. Certo? Mas como é que esse processo interno, que a gente viu que começa com a frustração, com o sofrimento do fracasso, pode virar prazer e virar parte de quem a gente é? A resposta do Dejus para isso está num conceito da psicanálise, a sublimação. A sublimação no trabalho, na visão do Dejus, acontece numa jornada de 3 níveis. Ela começa dentro da gente, com o nosso crescimento, depois ela passa pela validação dos outros e atinge o auge quando se conecta com um propósito maior. O primeiro nível acontece ali, no calor da batalha com o real. Quando a gente inventa soluções, supera os perrengues, a gente não está só produzindo algo. A gente está principalmente aumentando o nosso próprio poder de ser. A gente desenvolve novas habilidades, uma sensibilidade nova. É um ganho que é só nosso, interno. Só que crescer sozinho não basta. O segundo nível é absolutamente essencial.
o reconhecimento. Todo aquele sofrimento do esforço só vira prazer de verdade quando o nosso trabalho é visto e validado por outra pessoa. Pode ser o chefe, os colegas, o cliente. O reconhecimento de que o que a gente faz é útil, é bem feito, é o que dá sentido para o sacrifício e vai construindo a nossa identidade. E por fim, chegamos no terceiro nível. A sublimação fica completa quando a gente sente que o nosso trabalho não é só útil, mas ele é eticamente justo. Quando ele contribui para algo que a gente valoriza, para algo maior, isso alimenta diretamente a nossa autoestima, o nosso amor próprio. Mas e quando essa jornada toda de sublimação é interrompida? Agora a gente vai olhar para o lado sombrio da coisa, quando a organização do trabalho impede esse processo e, em vez de construir, nos adoece. George George dá um nome para essas organizações anti-sublimatórias. São aqueles ambientes onde o trabalho é super repetitivo, controlado ao extremo, onde não tem espaço nenhum para invenção, para inteligência. Elas basicamente bloqueiam o Arbeit, o trabalho sobre si mesmo. E aí o resultado não é crescimento, é o contrário, é empobrecimento, é repressão. E as consequências para a saúde são, assim, devastadoras. Quando a sublimação é bloqueada, aquela energia psíquica que não tem para onde ir se volta contra o corpo e a mente. E aí gera toda essa lista de patologias que a gente conhece tão bem hoje em dia, de lesão por esforço repetitivo até o esgotamento completo, o burnout, e, em casos extremos, até o suicídio. E tem um tipo de sofrimento muito específico e muito atual, que o Dejus aponta: o sofrimento ético. É aquela dor de ser obrigado a fazer algo que vai contra a sua própria consciência. Mentir para um cliente, enganar, prejudicar alguém. Quando o trabalho nos força a atrair nossos próprios valores, ele ataca diretamente o terceiro nível da sublimação e vai minando a nossa autoestima na raiz. E tudo isso nos leva à grande conclusão. A teoria do Dejor não é só sobre o indivíduo no seu canto. Ela, na verdade, redesenha o nosso jeito de entender o papel do trabalho na construção da própria civilização. Olha que virada teórica impressionante. Para Freud, o que une as pessoas, o que cria o laço social, é basicamente o amor, a libido. Já o Dejurs propõe uma ideia radicalmente diferente. O principal motor que faz a gente cooperar e construir laços não é o amor, mas sim o trabalho e o processo de sublimação que ele possibilita. A gente se une para construir coisas juntos. E a gente encerra com essa reflexão. Se o trabalho tem esse poder todo de moldar quem a gente é e os nossos laços com os outros de uma forma tão profunda, a questão que fica não é só individual, é coletiva. Como é que a gente pode organizar o trabalho de um jeito que promova a sublimação, o crescimento e a saúde, em vez de nos destruir? É uma pergunta que fica no ar para a gente pensar.